Bíblias em Mateus 11, verso 3. Peraí. Aí, agora sim. Amém? Todos encontraram? Vamos começar com esse verso, principalmente nós vamos adiante. Em Mateus 11, verso 3 diz assim: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Amém? Pai, que o Senhor venha falar conosco, Deus, nos dá entendimento, discernimento, e nós possamos, ó Pai, a partir da palavra de hoje, compreender, ó Deus, muitas coisas que ainda não compreendemos bem, que o Senhor venha falar de forma pessoal, de forma geral, venha a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe quem falou essa frase? João Batista, precursor de Jesus, né? Ele disse assim: és tu que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Dúvida, né? Inclusive lá no tópico da Bíblia da dúvida de João Batista, né? E aí não é dúvida só de João Batista, é dúvida ainda de alguns, né? De alguns irmãos aí que não têm a mesma fé. Essa palavra, ela surgiu na minha mente quando eu estava vendo um vídeo. Era um debate entre o pastor Tassos e Curvo, não sei que o pastor segue, quantos aí seguem também o pastor Tassos, alguém já ouviu pelo menos falar. Ele era daqui perto de nós, do Rio Grande do Norte, né, Natal. Ele estava num debate com um judeu, um rabino judeu. O nome do rabino era Mirra, só que a escrita é M-I-C-H. Se for dizer em português, obrigado. A gente vai ler Misha, né? A pronúncia Mirra. Um rabino assim, bem duro, né? Não acreditava nada com o que ele dizia. E lançava muitas dúvidas lá no debate acerca da messianidade de Jesus Cristo, e acerca de muitas que ele falava que era contradição, que não é, né? Que sabia disso. E quando eu estava assistindo esse debate, me veio naquela mesma hora na mente essa dúvida de João Batista. Eu sabia que tinha, né? Aí eu fui pesquisar, porque eu sabia que João Batista tinha falado também algo parecido com esse que Deus estava falando aí, né? Duvidando um pouco aí da messianidade de Jesus Cristo. E aí, a resposta que Jesus dá para João Batista deixa claro que ele é o Senhor, que vai vir um pouco mais adiante aí, certo? E Jesus, ele não simplesmente diz que ele dá vários indícios, né? Então, quando o João Batista manda seus discípulos, foi 2 discípulos que foram perguntar a Jesus sobre essa dúvida aqui, né? És tu mesmo aquele que havia de vir, ou havia de esperar outro? Contexto: onde é que João Batista estava? Na prisão, né? Tinha sido preso por Herodes, e o que ele sabia a respeito do que estava acontecendo, né? Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo era por boca dos outros, né? Então, geralmente as palavras chegam distorcidas, né? Era como João Batista estivesse acompanhando de perto para ver realmente, né? O que foi que chegou para ele, o que é que ele ouviu, né? Então, ele estava preso. Esse João Batista é o mesmo que afirmou a divindade de Jesus, por ocasião do batismo, né? Um dia antes ele tinha dito que ele não era digno nem de desatar as sandálias, né? E aí a palavra diz, em João 1, 29, tá certo? 27 ele vai dizer que não era digno nem de desatar as sandálias. E no versículo 29, diz: no dia seguinte, poderia até colocar aí, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse isso aí no início do ministério de Jesus. Jesus estava sendo batizado, né? E João Batista, naquela hora, através do Espírito Santo, ele reconheceu que era o enviado, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. E agora, um pouco mais adiante, né, no verso aqui, Mateus 11, mais ou menos a metade aí, um pouco menos, João Batista já estava preso e estava com essa dúvida. Eu não sei se os irmãos lembram, mas eu fiz uma pregação aqui, acho que foi em fevereiro, que eu falei sobre o conflito interno, questão da carne e do espírito, né? Que naquela época do Antigo Testamento, o Espírito Santo não repousava permanentemente sobre aqueles que ele visitava, eram só visitações também. E aí o pastor tinha feito
feito uma pregação também um pouco antes sobre a questão de Elias. Elias também estava uma coisa, né? Estava uma vibração muito grande quando matou os profetas lá de Baal. E logo após caiu uma depressão, né? Ou seja, o Espírito Santo se retirava e aí ficava só a carne. Além das condições que João Batista estava passando, ele estava preso, ele estava tendo conhecimento bem real, né? Bem, né? Ele não tinha o Espírito Santo habitando diretamente dele, porque isso era possível naquela época. Isso só foi possível depois da morte de Jesus. Então, esse é um dos motivos de João Batista, né? Muitas pessoas ficam perguntando, João Batista é outro, porque foi ele mesmo que acusou a atividade de Cristo, disse que era o poder que não é o pecado do mundo, e agora está com dúvida, está mandando os discípulos dele perguntar a Jesus se era ele mesmo. Algo estranho, né? Dá até para pensar que é outro, mas não, é como Elias também, como Davi naquele momento de alto e baixo, todos eles tinham esses momentos de alto e baixo, em que o Espírito saía, e aí aconteceu isso com João Batista, realmente, certo? E fica essa pergunta. E a resposta de Jesus? A resposta de Jesus poderia ter sido simples assim, sim, sou eu. Inclusive, ele falou que era eu, né? Um pouco mais aqui atrás, o próprio João Batista confirmou através do Espírito Santo que eu era o poder de Deus que tem uma pegadinha. Podia ter dito isso, mas se fosse alguma amnésia que o João Batista tivesse sentido, ele poderia lembrar e dizer só esse simples sim, para ser o suficiente. Ele até poderia ser até um pouco chato e dizer assim, já esqueceu, não lembra não? Se eu não for Messias, você também não é o precursor, né? Porque o Batista foi o precursor, foi aquele que veio para anunciar o nosso Messias. Eu meditando nessas palavras, eu falei, mas será que o Batista estava preso e ele tinha uma esperança que aí, se não fosse Jesus, ele poderia sair, porque ele seria o precursor do Messias, ele sabia disso, eu tinha convicção disso, mas aí, eu não sei, essas eram ocupações, essas são mesmo especulações, mas o fato é, Jesus disse que era realmente. E da forma que ele respondeu, a gente pode só ir adiante, a gente leu 11, 3, e aí a gente vai ler agora, do 4 até o 6, como foi a resposta de Jesus. Está em tela? Ele está com a trabalhando? Começa para baixo aí. Todos veem? Sim. Amém. E aí João Batista disse para aqueles dois, Jesus disse para aqueles dois discípulos de João Batista, e anunciar a João que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, até os 6 aí. Isso aqui já estava profetizado, que o Messias, né, ia executar essas tarefas. Ele ia fazer esses milagres. Aonde o verbo está isso? Ele tirou isso aqui de duas passagens, complementou mais alguma coisa, mas foi tirado de Isaías 35, versos 5 e 6, depois de Isaías 61, 1. Vamos primeiramente para Isaías 35, versos 5 e 6, amém? Olha aqui, ó. Isaías 35, 5 e 6. Então se abrirão os olhos dos cegos, era a profecia, se desimpedirão os ouvidos, surdos, né? Os surdos, os coxos, saltarão como cegos, ou seja, os coxos andarão, a língua dos mundos cantará, pois esse aqui é algo que tem lá que não se cumpriu ainda, mas é desse mesmo trecho. Águas arrebentarão do deserto e ribeiros do erro, ou seja, águas do deserto e rios em local onde não tem vida, né? Isaías 35, 5 e 6 diz isso aí. Jesus, praticamente, ele fez uma paráfrase de tudo isso aqui. E aí, no Isaías 61, mais lá no final, né, Isaías, diz assim, Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Né? Jesus disse que veio para pregar também, né? E enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e apoio libertados aos algemados. Libertação aos cativos, pregar, né, para os quebrantados. Então é isso que ele falou aqui no finalzinho. Aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Está mais nessa parte aí, do Isaías 61. Então, quem estava executando isso aqui só poderia ser o Messias. Quando você vai lá em Isaías 35, se você for ver o título acima, é a Sião futura. Ou seja, parte dessa profecia que está lá ainda vai se cumprir
começou ali. Né? Jesus já estava debaixo dessa profecia aqui. Amém? Amém. Se a gente for ler um pouco mais à frente essa questão dessa dúvida de João Batista, no Mateus 11, a partir do 3, ele vai até o 6, ele dá a resposta para João Batista. E se seguirmos até o 11, ele vai dizer assim, eu peguei Lucas aqui, que tem essa história também em Lucas, mas está lá em Mateus também. Vamos ler Lucas 7, 28, é o mesmo que está lá em Mateus 11, 11. Não sei qual. Agora eu fiz uma certa confusão aí, né? Lucas 7, 28. É isso mesmo. Para ver que essa história foi contada demais no Evangelho. Diz assim, Jesus disse, depois que os discípulos saíram, ele disse, olha, e eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Surpreende isso. Da carne, quem tem o Espírito Santo, João Batista é o maior, não tinha ninguém maior que ele. Mas quem é nascido de Deus, quem é nascido, que pertence ao reino dos céus, o menor é maior do que ele. Porque ele tem o auxílio do Espírito Santo. Quem é que é do reino dos céus aí? Nós podemos considerar do reino dos céus? Nós já acreditamos, já professamos esse nome, nós fomos admitidos. Se tem alguém aí que não sei, pode ser admitido agora. Né? É só crer nesse nome, no nome de Jesus. Amém? Amém. E aliás, quando a gente faz parte desse reino, nós somos soldados. Não é só para ficar numa zona de conforto, como muitos pensam. Não é só para receber milagres, não é só para receber curas, né? Como o próprio Paulo disse para o seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo 2,4. Ele diz assim, eu estou lendo na área. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Uma das minhas pregações eu também falei sobre essa frase, né? Sobre esse trecho. Quando nós somos arregimentados, quando nós somos admitidos desse reino, a gente é como um soldado de Cristo. E o soldado não é para ficar, né, boiando, o soldado não é para ficar sem saber o que fazer, o soldado é para fazer as coisas que o que arregimentou, que o comandante dele mandou que fizesse. Amém? E aí, uma das frases, embora a gente pertence a esse reino, a gente ainda não está lá, né? Nosso Senhor só foi preparar moradas. A gente está no território ocupado. A gente pertence a esse reino, mas a gente está no outro mundo. E uma das frases que eu tirei também do pastor do Tasso, essa pregação não foi segundo o vídeo, viu? O vídeo deu só esse ensaio. Mas uma frase que ele usa, que eu já vi ele usando, não sei nem se foi nesse vídeo, é que ele diz assim, a igreja não é hospital não, só. Igreja é exército. E é o exército de território ocupado. Né? Porque muitos pensam que igreja é para receber aqueles que estão feridos, que é só para isso, depois sair. Porque o hospital é isso, você não permanece em hospital. Mas no exército você permanece. Né? Ah, então não tem isso, velho? Tem. Porque todo exército, principalmente quando em guerra, tem um hospital lá dentro, não tem? Chama o hospital de campanha, né? Vai campanha. Ou seja, o soldado ferido, ele vai lá pro hospital, se recupera e volta pro front, né? Para a batalha. Então eu acredito que o pastor Cássio, eu não veio falando ainda, eu acredito que ele esteja parafraseando isso que Paulo falou para Timóteo, né? Que o soldado, que não o soldado se envolve em negócios dele mesmo, negócios próprios de terceiros, que ele vem fazer aquilo que o arquiteto pediu que ele fizesse. Amém? O objetivo é satisfazer aquilo que enviou. E isso contraria muita gente. Tem muita gente que realmente pensa que igreja é só hospital. Amém? E aí, uma das questões que eu trago, que aí foi um insight também que eu peguei desse vídeo, que o Mika, lá, o Rabino, ele não acredita de maneira nenhuma, né, no Messias, como a maioria dos judeus. Eles até tipo que esnobam o que Jesus fez, eles acham que é um homem, né, e que não pode ser adorado, eles comparam até com idolatria. E uma questão que ele falou, ele disse que era o Senhor do sábado, não pode, Deus disse que ninguém pode dizer que é o Senhor do sábado. Ele não compreende que Jesus é Deus. Por isso que ele pode dizer, e o pastor Cássio também, inclusive, falou isso. Né? Então, o toque agora é Jesus como Senhor do sábado. Jesus disse isso, e várias pessoas, né, compravam que Jesus era o Senhor. Vários relatos sobre a autoridade de Jesus, inclusive como sábado. E aí eu vou parafrasear a mesma coisa de João Batista. És tu o Senhor do sábado? Ou haverá de ser outro? Jesus é o Senhor do sábado. Não tem como ser outro.
aí nós temos muitos indícios aqui na própria Bíblia, né, com relação a Jesus ser o Senhor do sábado. A primeira passagem na Bíblia que fala sobre ele ser o Senhor do sábado é aquele episódio em que seus discípulos estão colhendo milho, debulhando, comendo. Podia fazer isso? Pode fazer isso lá no Israel, no sábado? Não pode. Até hoje não pode. Chega sexta-feira, depois que ficou o sol, não pode mais nem acender a luz, né? Não pode fazer comida, no dia seguinte tem alguns que seguem essa igreja sem ser judeus, eles não podem fazer isso. E o discípulo de Jesus fizeram esse trabalho no sábado. Colher esse milho, debulhar, comer. E aí os fariseus disseram, olha, veja, eles estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado, confrontando Jesus. E aí Jesus vai e diz, você nem lê que está escrito lá em Davi, quando teve fome e comeu dos pães da proposição, coisa que também não era lícita se fizesse. E aí no final diz, e o filho do homem, que era ele, é senhor do sábado. Aí eles ficavam, né? Naquele momento eles não acreditavam, os judeus hoje ainda acreditam dessa mesma forma, né? E Jesus fez essa declaração, essa passagem dos discípulos de Jesus colhendo milho, está em Mateus 12, é o seguinte, né? 12, 1 ao 8, Marcos 2, 23, que vocês lerem, 23 ao 28, e Lucas 6, 1 ao 5. Vocês podem ver essa passagem aí em casa. E aí, só essa questão de o filho começou do sábado é no finalzinho. É no final dessa passagem. É Mateus, no caso que ele de Mateus 12, 8. Certo? Ele fez essa declaração. E aí, o Senhor do sábado, ele está afim dele, para quem quer entender, para o bom entendedor, ele está afirmando aqui que ele é divino, ele é Deus. Porque se ele não fosse Deus, ele não poderia dizer que é Senhor do sábado. Só pode dizer quem é Senhor do sábado quem criou o sábado. Quem criou o descanso. No sétimo dia, Deus viu que era bom, fez todas as coisas, criou o homem. No sexto dia, e no sétimo dia, Deus criou o sábado. Não tinha nome de dia de semana, não. Era primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e sétimo dia. No sétimo dia, ele descansou. Amém? E aí tem várias outras coisas. Aqui diz que era o discípulo de Jesus, mas Jesus mesmo não fez atividades no sábado. Não, pelo contrário. Ele estava participando, ele foi com o ordem dele, mas também não podia fazer curas. Está cheio de curas no sábado por Jesus. Né? Eu vou só referenciar aqui essas curas que ocorreram no sábado. 4, pelo menos. Deve ter mais. Esse foi o estudo que eu fiz, eu encontrei 4. O homem da mão ressequida. Está lá em Mateus 12, 9, logo após o episódio do milho lá. Está em Mateus 12, do 9 ao 14. A mulher encurvada, né? A mulher que era encurvada lá, não sei quanto tempo, está em Lucas 13, do 10 ao 17. No sábado ele fez a cura dessa mulher. O homem com hidroxia, está em Lucas 14, do 1 ao 6. Era um homem que era inchado. Hidroxia é a retenção de líquido, né? Ele curou também esse homem no sábado. Casa do fariseu. O paralítico, que esse aqui também é bastante conhecido, né? Essa passagem bíblica. O paralítico no tanque de Betesda, é do sábado também. Está relatado em João 5, do 1 ao 18. É um pouco longa essa história. Quem conhece essa história? O paralítico lá que estava no tanque, as águas se agitavam, ele podia entrar, Jesus foi, falou com ele contou esse episódio, e Jesus, pega a sua maca, levanta, pega a sua maca e anda, e depois os fariseus perguntaram o que estava fazendo aqui, porque não podia pegar uma maca e sair andando no sábado. Não podia nem fazer a cura e muito menos fazer algum trabalho que envolva qualquer esforço. Não pode nem cuspir no dia de sábado. Né? Isso é o desdobramento que ele teve de todos os mandamentos, e ele faz coisas por eles mesmos. E aí ocorreu também essa cura desse homem. E nessa cura do paralítico, Jesus, quando foi confrontado, quando foi questionado, ele disse: meu pai trabalha até agora. Está lá em João 5, 17. Meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Sobre essa questão depois que ele curou o paralítico. E aí, quando ele fala isso, porque além de ele estar, para o Deus está descobrindo o sábado, agora ele diz que é filho de quem? Filho de Deus. Aí eles não
gostava muito disso, né? Tanto que em João 5,18, ainda diz assim, que ainda mais procuravam os judeus matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Realmente é Deus, né? Em determinado momento ele diz, eu e o Pai somos um, né? Diz lá para Filipe, né? Com relação ao sábado, sem querer causar muita polêmica, né? Vai ser um pouco rápido, é mais ou menos isso aí. Mas isso tem implicações significativas para a gente, né? Porque quando ele diz que é Senhor do sábado, ele institui, ele disse que ele é Deus. Porque ninguém pode dizer que é Senhor de algo que ele mesmo não tenha feito. Então ele diz que é uma novidade divina. Ele mostra o real propósito do sábado, que não é um dia em si. O próprio sábado aponta para quem? Aponta para Jesus. Sábado lá na língua dele é sabá, Shabá ou sabá. Sabá quer dizer o quê? Descanso. Quem é o nosso descanso? Jesus. Você guarda o sábado? Eu guardo. E Jesus? Ele é o nosso descanso. Amém? Amém. Glória a Deus. E tem cumprimentos também das Escrituras, né, como o Senhor do sábado. E aí ele oferece, né, ele sendo sábado, eu acabei de dizer que ele mesmo é o sábado, mas onde é que está isso, velho? Para se cumprir as Escrituras. Isso está lá no Antigo Testamento, na relação ao sábado. E no Novo, o que é que nós podemos ver isso? Um verso bastante conhecido. Quem conhece aí? Eu acho que precisa, né, abrir a Bíblia. Se eu disser aqui Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos darei trabalho. Eu darei descanso a vocês. Amém? Vamos fazer glória a Deus. Amém. Então isso também, com isso ele institui, ele já prefigura uma nova aliança. Porque está diferente da maneira que os judeus faziam para a maneira que agora nós entendemos, compreendemos e praticamos. Guardamos o sábado, não o sábado físico, mas o sábado do descanso em Jesus. E essa é a nova aliança, né? Quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Ele é o nosso sumo sacerdote. Amém? Pronto, com relação ao sábado, a gente vai ver alguma coisa bem lá na frente, que acho que o Paulo fala também, mas agora nós vamos passar novamente a ver alguns trechos bíblicos aí que falam sobre Jesus e seu Messias. Porque aquela resposta que Jesus deu para João Batista foi a resposta dele mesmo, baseado somente na Isaías 35, 5 ou 6 e Isaías 61, 1. Mas tem muitas outras passagens que dizem que Jesus é o Senhor. E aí nós vamos ter algumas delas aqui. Né? Tem reconhecimento por outros, que isso é importante. Não só ele que se proclamava, como ele proclamou na João Batista, mas outros reconheciam sem ao menos querer, né? Sem ao menos saber, mas já dizia, tu és o Cristo. Usado pelo Espírito Santo, dizer, tu és o Cristo. Eu sei que tu és o Cristo. Aí fez isso no Testamento, eu vejo. Quem foi Messias, primeiramente Pedro, né? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus 16,16. Quando Jesus foi também convocar Natanael, foi até nós Pedro isso aqui, né? Que ele fala com Natanael, que filho eu vi você, Natanael. Não tinha ninguém com fé, pega Natanael e diz, Rabi, está lá em João 1,49. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Foi tomado pelo Espírito Santo. Ninguém sabia, né? Realmente ele era. Também Marta, no episódio lá da ressurreição de Lázaro, que Jesus veio ressuscitar, a ressurreição de Lázaro é em João 11, e aí em João 11, 27, que é que Marta diz? Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Esse Cristo aqui, pessoal, Cristo é a mesma coisa que enviado, que Messias. Então todos aqui estão dizendo, confirmando, afirmando, através do Espírito Santo, que Jesus é o Messias. Verdadeiro, amém? E tem um caso que eu acho emblemático, que não era nem por rol deles, não era nem daquele povo de discípulos ou apóstolos, era aquele que estava torturando ele, lembra? No momento da morte dele, o soldado centurião, até pouco tempo antes dele expirar, aquele centurião estava comandando lá a tortura de Jesus. Não acreditava nem um pouco que eles estavam fazendo chacota de Jesus. Tu és o rei, bota um manto vermelho aí, tu és o rei, bota fogo de espinho. Mas na hora que Jesus está expirando lá,
que ocorre trevas, que morte ressuscita, que água sai do lado dele, aquele soldado reconhece, verdadeiramente tu és, ele não diz que é, né? Porque tu és o Filho de Deus, mas verdadeiramente ele é o Filho de Deus. O próprio povo, o gentil, esse centurião reconheceu isso, está em Marcos 15:39, para quem quiser comprovar. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E ele está confirmando agora. Tem um trono aí. Eu sei. E aí, além dessas confissões, né, que não foram das próprias pessoas, mas através do Espírito Santo, o Espírito Santo tomava até gente que não tinha nada a ver, né? Há várias proclamações de Jesus, além dessa que ele disse, vai João Batista, há vários outros pontos que Jesus diz que ele é, porque eu sou na Bíblia, né? Eu sou, é o próprio Deus. Os povos judeus, ele nem diz eu sou, né? Porque isso é Deus, né? E Jesus, lá em João, né, em várias passagens de João, diz eu sou. Né? E esse eu sou aqui, em determinado momento ele diz eu sou, porque eu sou caído por terra. É um nome forte, é o nome de Deus, ele não usava de religiosidade, né? E aí ele diz eu sou o pão da vida. Quem é que é o pão da vida, senão o nosso Senhor e Salvador? O pão da vida, não um pão comum. É um pão que nos dá vida eterna. Quem dele se alimenta jamais terá fome e jamais terá sede. Ele disse em João 6,35. Em João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem crê nele não andará em trevas. E aí ele diz, o eu sou, que é muito forte aqui, que ele poderia só dizer assim, eu já existia, né? Mas ele diz lá em João 8,58, para realmente enfatizar esse eu sou, ele diz, antes que Abraão existisse, ele diz, eu existi. Antes que Abraão existisse, eu sou. Nem faz muito sentido, porque eu gosto de antes que Abraão existisse, já existia, né? Mas ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Em João 8,58. Eu sou o bom pastor. Jesus disse que era o bom pastor da vida pelas ovelhas. Ele deu, ele cumpriu isso aqui. Ele realmente é um pastor excelente. Está em João 10, 11. Eu sou da ressurreição e a vida. Foi logo após essa afirmação que Marta disse que ele era o Cristo, né? Que aqui foi em 11:25. João 11:25 ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. E ainda que morra, viverá. João 11:25. E ele diz também em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí o Mira até quis confundir, eu lembro que eles usaram isso aqui também, né? Quis confundir o Tássio, porque ele tem uma passagem lá que ele diz, ninguém pode dizer isso, ele diz que ele é o caminho, e que ele é a verdade, que ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por ele, ou não, ele diz vai, mas ele diz vem, porque ele é o próprio Deus, ele tem divindade. E quando a pessoa vem, vem a ele, já está indo ao Pai. Ele não disse vai, ele disse ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João 14,6. Então, esse eu sou, que é o próprio nome de Deus, né, diz muito acerca da divindade de Jesus, acerca da messianidade dele, né, que ele era o Cristo. Então, até essa hora aqui. E aí, além do reconhecimento de algumas pessoas, além da autoproclamação, que são várias, que dizendo que ele é o Senhor, há vários cumprimentos de profecias, que eu acho que é impossível ter se cumprido tudo de Jesus se realmente não fosse verdade. Como é que os judeus esperam que essas coisas aconteçam em alguém hoje? Como assim, Beto? Por exemplo, que ele viria de Belém e estava profetizado, ele veio de lá. Diz assim, Miqueias 5,2. Lá em Miqueias 5,2 tem uma profecia que se cumpriu no nosso Senhor, Jesus. Qual é? E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É de alguém temporal? Não, ele já existia juntamente com o Pai. Ele viria e nasceria em Belém. E aí, tem uma profecia que diz que ele ministraria, né, teria um ministério na Galileia.
Isaías 9:1. Isaías 9:1 é essa profecia, que diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Estava meio passado as coisas, né? Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, que às vezes era Galileia. Se cumpriu? Se cumpriu. Amém? Agora vocês imaginam aí o tão esperado Messias para os judeus. Vocês imaginam o dia de hoje, esse Messias que provavelmente eles esperam que é um político, que é alguém que vai reinar, né, fisicamente, naturalmente, literalmente, em Israel. Imagina esse homem chegando lá no jumentinho. Jesus cumpriu isso aqui, irmão, que está em Zacarias 9:9. Abra aí, irmãos. Coloca aí na tela, Zacarias 9:9. Que diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis, aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado de jumento. Um jumentinho, cria de jumento. Agora você imagina, como é que ele diz, não, esse aí não é o Messias, e como é que ele vai fazer com que essas profecias se cumpram em outro, que agora eles esperam que seja. Só se for o anticristo, vai ter que ter uma lábia muito forte, uma lábia que engana muita gente, é isso que ele realmente vai ser. Vai enganar uns, né, como o próprio Asaf disse hoje pela manhã. Então, meninos e ele que está enganando alguns, imagina quando vier esse anticristo. Quanto ele não vai enganar, né, Asaf? Vai enganar. Agora, quem tiver conhecendo a palavra, ele não vai enganar. Né? E aliás, isso é do Antigo Testamento, né? Mas vai enganar a gente até do Antigo Testamento, o povo de Deus. Sabe uma outra profecia que se cumpriu? Como é que alguém poderia armar isso? Esse aquele armar não vai dar certo, não. Só dá certo quando é para dar certo, é algo que é divino. Uma outra profecia está em Zacarias 11:12. Zacarias profetizou bastante essa profecia, né? Zacarias 11:12, irmãos, é conhecida também, essa passagem, que é a venda de Jesus por 30 moedas de prata, né? Eu lhes disse: se vos parece bem, dá-me o meu salário, se não, deixai-me. Pesaram, pois, por meu salário, 30 moedas de prata. Judas cobrou isso, né, para vender Jesus. Né? Quem assistiu alguns filmes aí, até na peça que tivemos aqui, Judas, essa pessoa aqui que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. A crucificação não fala diretamente do Salmo 22, mas o Salmo 22 é algo que aponta diretamente para a cruz, porque logo no verso 1 diz: Elohim, Elohim, né? Senhor, Senhor, por que me desamparaste, por que me abandonaste? No verso 1 diz assim: estava na cruz quando ele disse isso. Então, ele deveria ser crucificado. E em outras passagens fala diretamente sobre essa crucificação também. Ainda eu não faço referência aqui de versículo, porque é praticamente o Salmo 22 todo, né? Estava narrando aquele momento. Em outro verso mais à frente, não sei se é o 5, dizia que as pessoas meneavam a cabeça, zombavam dele. Isso aconteceu, irmãos. As pessoas não acreditaram, porque ele salvou a tantos, curou a tantos, né? Ressuscitou a tantos, por que ele não sai daí? Né? O que aconteceu? Ele realmente tinha que morrer por nós. Ele não veio como um político para reinar, literalmente, numa terra, mas para reinar nos nossos corações, irmãos. Amém? Sobre a ressurreição dele, se ele vai ressuscitar, se diz que ele não sofreria corrupção, se ele, depois da morte, ele voltaria. Se ele morrer, se ele ressuscitar, porque ele morreu. Ninguém ressuscita sem morrer, né? E aí, no Salmo 16:10, irmãos, vamos acompanhar. Salmo 16:10 diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Quer dizer que ele ressuscitou, não, é corrupção, é quando alguém oferece para alguém. Não, meu irmão falou, o tema que importa, não deixará meu corpo ficar na morte, e o meu corpo não vai se decompor, o meu corpo não vai apodrecer na cova, eu vou ressuscitar. Amém? E Jesus dizendo, e nós também vamos, amém? Glória a Deus, essa é a nossa esperança. Glória a Deus. Também Paulo, né? Paulo fala muito sobre a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus. Paulo falou muito nas cartas, principalmente Colossenses,
diversas afirmações que apontam que Jesus é Deus. Por exemplo, Colossenses 1,15. Quiser até colocar, só passar bem rápido. Paulo afirma em Colossenses 1,15: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, esse rabino ele acusa quem é cristão até de ser idólatra, porque por adorar Jesus. Porque nós que Jesus é um homem, mas aí Paulo tira toda ali qualquer dúvida com relação a isso. Porque nós não podemos adorar nenhum anjo, qualquer ser, mas um Deus vivo a gente pode adorar. Por isso que ele aceitava a adoração, porque ele sabia que ele era Deus. Outros homens, apóstolos, até anjos que vieram para a visitação na terra, quando o homem se prostrava, virou, levanta porque eu não sou Deus. Amém? Então Jesus, ele aceitava que realmente ele era Deus. Ele é Deus. Como Paulo também diz em Colossenses 2,9, um pouco mais à frente, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus é Espírito, tanto diz que importa que eu adoremos o Espírito, mas ele veio para nos socorrer, teve que se fazer carne, para poder ter comunicação direta conosco, porque ele se fez carne, ele está aberto, atuou, Ele se fez carne e habitou entre nós. E aí, a Bíblia narra que Maria concebeu Jesus sem participação humana, de homem, só ela e o Espírito Santo. José era o pai adotivo de Jesus, mas Jesus já existia até mesmo antes da raiz, que diz que Davi já existia, e ele fala isso também. Então ele já existia, ele realmente não é como um ser, como nós, porque ele não nasceu no pecado, ele não teve nenhum pecado original, porque ele nasceu só da mulher, através do Espírito Santo. E aí é algo que também o pastor falou isso pela manhã. Como, eu acho que eu acabei perdendo aqui. O que eu quero dizer aqui com relação a isso, que ele se fez carne, habitou entre nós, e isso realmente é divino. Será que o anticristo vai ter também a petulância de tentar imitar isso aqui? O que o pastor falou eu vou falar mais na frente. Também em Romanos 10, 4, o que é que Paulo diz aí? Romanos 10, 4. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Cristo é o fim da lei para aqueles que creem. Ainda na carta aos Colossenses 2, esse aqui é um pouco maior, Colossenses 2, 16 e 17. Aí, que novamente tocarei só um pouquinho, sabe? É exatamente essa passagem aqui, de Colossenses 2, 16 e 17. A volta à questão do sábado. E é Paulo falando aqui aos Colossenses. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas futuras. O próprio sábado era sombra a Jesus. Era no Antigo Testamento. Mas o corpo é de Cristo. Amém? Então, Jesus ele é o próprio sábado, como eu já vi aqui em outras passagens. A questão, eu falei de várias curas que ocorreu aí. Eu me lembro que o pastor, ele me mostrou no discipulado, no grego, recebes, pastor? No grego mais antigo que esse grego moderno, quando você coloca uma passagem lá que fala que é no primeiro dia da semana, que é no domingo, sabe o que aparece? Sábado. Ninguém vê essas coisas, não faz por ver. Quando bota no grego, é sério. Ou seja, teve mudança de tradução, a gente sabe que a Bíblia é infalível, mas a tradução não são não. A gente tem que ver no original se realmente as coisas são desse jeito. Fazer como os bereanos faziam, Eles iam e consultavam. Hoje a gente só consulta realmente a tradução. A gente sabe que tem alguns erros. Então, não é de se admirar que Jesus tenha ressuscitado no sábado. Porque quando diz que as mulheres foram lá,
né? As mulheres foram ver o túmulo dele que estava vazio. Nas traduções que foram feitas provavelmente depois de Constantino, adorador do sol, foi mudado algumas coisas. Porque lá diz que era no primeiro dia da semana. Quando a gente vai para o texto da Exército, né, pastor? Diz que era no sábado. Então, as coisas não são bem redondinhas, bem ajeitadinhas, a gente tem que buscar, tem que cavar, tem que procurar ter discernimento, ter entendimento da palavra. Amém? Estamos chegando para o fim. Então, nós sabemos que Jesus é esse Messias que nós tanto almejávamos, esperávamos. Ele veio para realmente mostrar toda a sua santidade. Ele não veio por nada. Ele tinha que vir para que nós pudéssemos ser salvos. Ele tinha que se fazer justiça, né? Jesus, como Senhor do sábado, ele revelou as profecias também messiânicas, revelou que era o Senhor do sábado. E tem várias autodeclarações dele de pessoas que conviveram com ele na época, pessoas que no momento da morte reconheceram isso, que ele realmente era o Senhor. Todas essas profecias têm como se cumprir novamente, não, viu, irmão? A questão do sábado, ele viu também que é mais profundo, não é um dia qualquer, é o próprio Jesus, é o descanso. Eu já estou aqui na conclusão, pode um pouco mais rápido do que eu esperava, mas, e bem. Amém. Estou terminando. O senhor quer fazer agora? Amém. E aí a gente, recapitulando aqui, a gente percebe também, através desse estudo que eu fiz, que ele inaugurou a nova aliança. A nova aliança também já era profetizada. Lá em Jeremias 31, os judeus acho que era só para ele, mas o Messias que viria não era só para os judeus, era para nós também. Já era profetizado. Jesus é esse que inaugura essa nova aliança. Ele oferece o verdadeiro descanso, né, como a gente viu em Mateus 11, 28, um descanso espiritual, não é nada físico. Ele é o Senhor, é o nosso Senhor Salvador. Ele possibilitou que nós fizéssemos, lembra que eu perguntei, quem é que faz parte do reino dos céus? Nós só podemos dizer que fazemos parte do reino dos céus porque Jesus possibilitou isso. Senão ninguém poderia dizer, nem João Batista poderia dizer que era do reino dos céus, ele era nascido só de mulher. E aí nós podemos dizer, quando aceitamos Jesus, que nós somos nascidos de novo. Nós temos um novo nascimento. Nós, além de ser nascidos da mulher, ser nascidos da água, né? Nós somos nascidos do Espírito. Aqueles que confessam, não é mais, é só dizer que é nascido. Não, a gente tem que confessar e crer, né, que Jesus morreu por nós. A gente tem que crer unicamente em Jesus. Porque qualquer outra coisa realmente seria idolatria. Só Jesus que é divino, Jesus é Deus, a gente pode dizer que crê nele. Lembra o que é que diz lá em João 1, 12, né? Que ele veio para os judeus, né? Veio para os que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, dará o poder de ser feito filho de Deus. Se nós somos feitos filhos de Deus, nós pertencemos ao reino dele. Não há dúvida com relação a isso. Amém? Então, se tem alguém aí que não sabe do que é que nós estamos falando, a gente vai explicar. Você pode pertencer a esse reino agora. Você pode ser admitido nesse reino. Como é só? Não é só dizer umas palavras mágicas, mas é verdadeiramente acreditar no coração que Ele é o nosso Senhor. Que Ele realmente, tudo que estava aqui profetizado acerca dele se cumpriu, e Ele veio para nos justificar, para nos salvar. A pessoa confessa isso, aceita o Senhor de Jesus, ele pertence ao reino de Deus, ao reino dos céus. Tem alguém aí que não é ainda do reino dos céus? Se tiver, a gente pode abrir a porta, né? Abrir essa passagem e admitir como que ela está. Não mostrar, mas pode alistar no exército, porque essa é a proposta. Ele veio, formou esse exército, até que a palavra chegou até nós. Muito obrigado. Pastor, quer conduzir a oração final.